Olá! Na aula de hoje você vai conhecer a escultura que é considerada o retrato da agonia humana, uma das esculturas mais famosas do período helenístico grego. O grupo escultórico Laoconte e seus filhos retrataram um momento dramático, em que o Laoconte e seus filhos estão sendo devorados por serpentes marinhas. Por quê? Vem comigo conhecer essa história. Observar o que essa obra significa. Conta um episódio da Guerra de Troia, um episódio narrado na Eneida do Virgílio, um poeta romano do século I a.C., da época do Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Então, segundo a história, Laoconte era um sacerdote de Apolo e ele teria avisado para não deixar o cavalo que tinha sido abandonado lá na praia. Os gregos, depois de 10 anos de guerra, queriam tentar uma estratégia para vencer essa guerra contra os troianos, decidiram fazer um enorme cavalo de madeira e dentro eles colocaram os melhores guerreiros. Deixaram abandonado ali na praia e fingiram que eles tinham desistido da guerra. E aí o cavalo estava lá e os troianos receberam a notícia dos deuses que era um presente dos deuses. E o sacerdote, o Laoconte, vai dizer, olha, não é um presente, é uma armadilha. Não deixem esse cavalo entrar nos muros da cidade. Acontece que os deuses que estavam do lado dos gregos fizeram com que o Laoconte fosse visto como um mentiroso e ele foi condenado, ele e os seus filhos, a ser devorado por serpentes marinhas. E a escultura mostra exatamente esse momento, que o Laoconte está ali tentando salvar a si e aos seus filhos dessas serpentes marinhas. O Laoconte estava certo, porque afinal de contas, quase todo mundo sabe o final da história, o cavalo de madeira entrou na cidade, durante a noite os guerreiros saíram de dentro do cavalo, saquearam, queimaram e foi a destruição de Troia total e os gregos venceram os troianos. Então, o Laoconte estava certo. Vamos ver essa escultura. Segundo o Winckelmann, que foi aquele historiador da arte do século XVIII, importantíssimo para a história da escultura, ele vai dizer que o Laoconte é a expressão da agonia humana e que é a metáfora de quando a gente diz a verdade e é condenado por dizer a verdade. E segundo ele, o Laoconte não está gritando, ele está quase como aquele desespero que quer sair de dentro, mas não sai. O peito dele está inchado e ele quer gritar, mas ainda não gritou. É a própria agonia. Outros estudiosos dizem que o Laoconte já gritou, que ele já é um momento de desespero. O fato é que essa escultura representa, de fato, um momento de grande agonia e que a gente consegue ver esse drama, essa teatralidade, que é acentuado por ser um grupo escultórico. Lá no período clássico, normalmente as esculturas eram sozinhas, né? A gente não via mais de um personagem. No período helenístico vai aparecer isso. A escultura com mais de um personagem, que ajuda a dar essa movimentação e essa teatralidade típica do período. O corpo do Laoconte se torce para a direita e a serpente atinge o seu lado esquerdo. E a serpente está com a boca aberta. Essa cena praticamente nos coloca para dentro da escultura, para dentro do episódio. O Laoconte tem aquela expressão de dor, de agonia, ele está com a boca aberta, que a gente não sabe se ele acabou de gritar, se ele vai gritar daqui a pouco. É uma cena dramática. O filho da esquerda de quem olha já está com o corpo jogado para trás, como se já estivesse morrendo. Realmente um drama familiar enorme e que acabou influenciando muitos artistas,
no Renascimento, no Barroco, artistas como Michelangelo, Tiziano, El Greco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma tela do Michelangelo, que é a única tela móvel do Michelangelo que nós conhecemos, chamada Tondo Doni. Está exposta lá na Galeria degli Uffizi, em Florença. Essa tela representa a Sagrada Família. Então a gente tem Maria, a Virgem Maria, o menino Jesus e José, e eles se movimentam. A composição do quadro do Michelangelo parece uma escultura. Era bastante típico isso do Michelangelo. Quando mais para frente, nos próximos módulos, a gente for ver a Capela Sistina, por exemplo, a gente vai ver que o Michelangelo faz a pintura pensando como se fosse uma escultura. Então a estrutura parece uma escultura. E a sensação que a gente tem olhando aquela Sagrada Família é justamente essa, que como se fosse uma escultura. A Virgem Maria, ela não está com o menino Jesus no colo, né? Ela está se movimentando para trás para pegar o menino Jesus de José. Mas o que eu quero que vocês observem é a cena do fundo, onde a gente vê vários personagens nus, que podem ser pessoas que seriam batizadas, por exemplo, ou pode fazer parte dos estudos de anatomia do Michelangelo. E aí a gente vai reconhecer ali referência a duas esculturas bem famosas que nós falamos aqui ao longo desse módulo. Quando a gente olha a tela do lado esquerdo, tem uma figura em pé que tem um posicionamento muito semelhante com o Apolo de Belvedere. Outra escultura bastante importante e que influenciou muito os artistas do Renascimento e dali para frente. Do outro lado, a gente vê uma figura sentada que tem a movimentação do corpo muito parecida com o Laocoonte. Veja como esses artistas do Renascimento foi uma retomada dos valores, da estética que se fez lá na Grécia e na Roma antiga. Como a gente, avaliando de perto cada detalhe, a gente consegue ver como isso aconteceu. E Michelangelo estudou muito essas esculturas que hoje estão ali no Museu do Vaticano.